Glória a Deus, irmãos, nós estamos aqui trazendo mais um pouco da palavra de Deus para nós. Mateus, capítulo de número 23. Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. A cadeira de Moisés era o lugar mais alto da legislação, porque Moisés foi para o povo como um legislador. Moisés trouxe as leis de Deus de cima do monte para o povo de Deus. Quando ele desceu lá daquele monte, ele trazia as tábuas da lei. Bendito seja o nome do Senhor. Os 10 mandamentos, são a base daquela lei, E nós observamos que havia uma grande reverência sobre estas leis. Porém, os escribas e fariseus, eles não cumpriam a lei, eles ensinavam, mas eles não cumpriam a lei do Senhor. Então, isso mostra que é necessário que eu e você, para sermos diferentes dos fariseus, venhamos a conhecer e a praticar, para, como disse Tiago, não se enganar com falso discurso. Aqui nós vamos ver nos versículos 5, 23, 5 a seguir, que eles mostram algumas coisas, uns fardos pesados, e que eles nunca faziam, e além do mais, eles obrigavam as pessoas a fazerem. Existe neste capítulo aqui umas explicações sobre eles, aqui sobre os fariseus e escribas, Mostra que eles usavam os seus filactérios, Essa palavra seria aqui tefilá, tefilim ou tefilá, que significa prece. Seriam 2 caixinhas de couro contendo as passagens, referente ali ao Shema, deles. Aquelas passagens que faziam parte da sua vida, para eles não esquecer, eles praticar, eles amarravam elas na caixinha de couro, com a tira de couro na cabeça e no braço esquerdo, assim, perto do coração. Então, essas cápsulas eram rolos de couro que os judeus usavam na testa e perto do coração, no braço esquerdo. Então, eles usavam, e era uma determinação divina que eles seguissem esta ordem aqui, porém, o fato é que eles aumentavam bem os seus filactérios, eles faziam as caixas maiores possíveis para serem vistos, E também eles tinham uns dizeres ali que nós vamos entender, alongavam as suas franjas, Nós vamos ver que ali haviam as passagens bíblicas nos filactérios de Êxodo 13, 1 a 10, versículos 11 a 16, Deuteronômio 6, 4 ao 9, 11, 13 ao 21. Então, aqui estão os capítulos e versículos que estavam escritos dentro daquela cápsula, que se usava na testa. A primeira, da testa, ela tinha 4 partimentos, cada um com texto, A do braço tinha um só texto, com as 4 passagens juntas, escritas no pergaminho,
O tamanho dessas caixinhas representava o tamanho do zelo que a pessoa tinha pela lei. Porém, quando se tratava de fariseu, quanto maior a caixa, maior a hipocrisia. Misericórdia, né, irmão? Vamos ver, vamos entender aqui a palavra do Senhor. Nós vemos aqui em número 15, 37 a 41, as franjas, as bordas, né, que eram colocadas, cordão azul. Inclusive Jesus usou, né? Quando a mulher disse que se eu tocar na orla das suas vestes, ela estava falando aqui de tocar naquela franja ali onde tem aquele cordão azul, que era um memorial da lei, né? Era, toda pessoa, todo homem usava aquilo ali para se lembrar da lei, né? A lei de Moisés de cumpri-la, né? Número 17, 37 a 41, Mateus 9, 20, né? Número aí fala sobre o cordão azul, né? Na orla do manto, né? Na orla do seu manto. A palavra franjas ou bordas, onde estava esse cordão azul, é craspeda em grego, em hebraico seria zizit. Deuteronômio 22 e 12, né? Havia algumas coisas interessantes que os fariseus gostavam, né? O que era que eles mais gostavam? Dos primeiros lugares nos banquetes. Eles gostavam das saudações nas praças. Eles gostavam de ser chamados mestres. Eles gostavam dos primeiros lugares nas sinagogas, né? Aí são as características deles, né? O que é que ele gostava? Só de coisas que aumentavam a sua soberba, o seu egoísmo, a sua prepotência. As coisas que eles gostavam eram coisas que atraíam para si poderes, domínio, autoridade. Eles não gostavam de praticar a lei. Esses fariseus são praticantes irregulares de uma religião fraca, fria, sem poder, sem unção, sem a glória, sem amor. É como Jesus disse, tem gente que adora só com seus lábios, mas o seu coração está longe de Deus. Vamos ver se eu e você estamos adorando a Deus de coração, né? Vamos ver se eu e você estamos de fato ali adorando a Deus com a nossa alma, porque não adianta eu dobrar o meu corpo e não dobrar a minha alma nos pés do Senhor Jesus. Em outro texto bíblico diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Então muitas vezes é preciso eu e você rasgar o coração diante de Deus, ao invés de ficar batendo beiço por aí e dando resultado nenhum, né? Nós vamos ver aqui que Jesus chamava eles de hipócritas, quer dizer, o Hipócrates, né? Aqui no grego, hipócritas, que é simulador, é o que responde por outro. É como se fosse um ator que simula ser alguém, né? Quando você vai gravar uma cena de um filme, da área cinematográfica, qualquer coisa que você vai gravar, um jornal, jornal não, porque jornal é noticiário, mas um cinema, um filme, uma série de alguma coisa que você grava ali na televisão, parece que você é outra pessoa. Você está parecendo, por exemplo, eu vou fazer o papel de Jesus no filme, então eu vou parecer que sou Jesus. Eu vou fazer o papel de José, vai parecer que é José. Então, os hipócritas, os fariseus, eram assim, eles simulavam ser alguém santo, mas eles não eram santo coisa nenhuma, né? E nós vamos ver aqui que Jesus vai mostrar várias advertências aqui, a partir do versículo 13, né? Que os fariseus, eles eram tão odiados, porque eles eram diferentes, eles se separavam, eles chamavam os outros de cães, de imundo. Aí Jesus disse: vocês rodeiam o mundo para tentar fazer um prosélito com muita dificuldade. Quando conseguem fazer, ele fica sendo réu do inferno 2 vezes mais, né?
Aí diz assim, nem entram no céu e nem deixam os outros entrar, né? Tem gente aí, ó, por causa de papel de igreja, porque o irmão não trouxe uma carta, aí o irmão vai, o diabo acha uma brecha, já ali, não vai para a igreja, vai pro bar, vai para droga, vai para prostituição, porque a igreja está querendo regular a vida dos outros por um papelzinho que não faz sentido nenhum, que na Bíblia não existe isso. Aí, por causa de, não, o irmão tem que ter um documento não sei de quê, e a irmã tem que ter um documento não sei de quê, e nada disso que foi ligado às coisas terrenas, materiais, não faz diferença nenhuma. Aí são fariseus que ficam querendo colocar leis humanas, acrescentar coisas que Deus não concorda, e que quando as pessoas entram por esse caminho se torna réu do inferno 2 vezes mais, né? Então observamos aqui que vai aparecer aqui 8 ais, que agora aqui o pau vai quebrar mesmo, né? A palavra de Deus mostra, ai de vós, hipócritas e fariseus, porque devorais as casas das viúvas com longas orações. As viúvas eram pessoas quase que indefesas, né? Porque elas não tinham, além da dificuldade de acesso ao conhecimento, que elas quase não tinham, também elas, como viúva, elas não podiam trabalhar, elas tinham, se ela tivesse algum filho, o filho representava ela, principalmente o primogênito, e se não tivesse filho, ela comia só do rabisco, só das sobras das coisas, das produções agrícolas, né? Então elas eram completamente indefesas. Então eles chegavam lá e queriam escravizá-las com as suas orações. Nós somos santos, nós somos representantes de Jeová, e nós viemos aqui, e começar aquela oração comprida, e embelezava. A coitada mulher não podia nem sair para rabiscar, de tanto orações compridas e insignificantes, né? E nós vamos ver aqui que Jesus faz aí dos hipócritas e fariseus, porque rodeais o mar para fazer um prosélito, e quando fazem, ele é réu do inferno 2 vezes mais. Então aqui está o ensinamento errado que eles traziam, né? Esse aqui é terrível, essa questão aqui, que Jesus vai falando sobre os ais que vêm nas costas dos fariseus. Ai de vós, guias de cegos, que jurais pelo santuário. Eles faziam o juramento pelo santuário, que fica obrigado, que se alguém jurar pelo outro do santuário, fica obrigado, né, pelo que jurou, né? Mas eles não tinham ali respeito pelo altar, eles tinham respeito pelo dinheiro, né? Eles queriam saber se a oferta era boa, né? Cego, ai de vós, porque qual é melhor, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Não, a sua oferta é santa, meu irmão. Eu já vi até pastor falar o santo dízimo, a santa oferta. E o altar? Como é que fica, né? Porque não tem temor de Deus no altar, mas tem a cobrança dos dízimos e das ofertas. Aí vem aqui, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e tem negligenciado os preceitos da lei. Olha só, imagine aqui o que eles estavam fazendo. Eles traziam dízimo de tudo, mas não faziam o restante da lei, não praticavam o restante da lei, né? Vem outro ai aqui, ai de vós, escribas e fariseus, porque limpais o exterior do copo, mas por dentro está cheio de rapina e intemperança. Eita, aqui por fora, roupões bonitos, né? Você já foi em algumas igrejas grandes por aí? Pessoas, mulheres que parece que está desfilando desfile de moda. Homens que jogam super ternos de 10 mil reais, de 5 mil reais, 10 mil reais. Coisa linda assim, ó, só por fora. Agora tu vai ver por dentro. É uma imundiça. A Bíblia diz, ai de vós hipócritas e fariseus, porque sois semelhantes a sepulcro caiado. Preste bem atenção, né? Por fora, meu irmão, está todo pintadinho, mas por dentro ossos de defunto e toda sorte de imundícia. Meu irmão, minha irmã, do que adiantava ele trazer ali o dízimo dele, da hortelã,
A hortelã era colocada assim, ó, para forrar o piso das sinagogas, para ficar puro e cheiroso ali, com o cheiro da hortelã. E agora você imagine o coração imundo daqueles homens andando por uma sinagoga santa, pura. Você já imaginou? Então Jesus foi mostrando para eles que eles eram como sepulcro caiado. Perto da hora ou do dia da Páscoa, eles pintavam as sepulturas para que porventura alguém não pisasse numa sepultura daquela, já que as sepulturas às vezes não eram em lugar exatamente como hoje, o cemitério rodeado. Alguns eram abertos, né? E para que ninguém pisasse em sepultura, porque se pisasse, ficaria 7 dias imundos e assim não participaria da Páscoa, que era uma vez no ano, Então, o que é que acontece? Eles pintavam os sepulcros, mas eles não se preparavam o seu coração para Deus. Aí Jesus vai e diz, olha só, vai chegar a Páscoa, os sepulcros estão pintados, mas vocês são igualzinhos a eles. Por dentro está cheio de imundícia, tem defunto, podre, fedendo, coisas ruins que vocês praticam, coisas erradas que vocês andam fazendo, ossos de defunto e toda sorte de imundícia, né? Tem mais. Assim também o vosso exterior parece justo aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e iniquidade. Hipocrisia diz e não faz, iniquidade ofertas e adornais o túmulo dos justos. Já pensou aqui, meu irmão? O justo aqui estava morrendo e os profetas de Deus também, pela mão desses imundos hipócritas e fariseus. E quantos são os obreiros que estão matando o homem de Deus, a mulher de Deus que é profeta, profetiza Bíblia, homens e mulheres de Deus que estudam a palavra, que estão bem abalizados, aí chega um pastorzão num carrão todo importantão, um monte de, eu sou o chefão daqui, eu faço o que eu quero, você tem que ficar nos meus pés, fulano vai pro banco, fulano vai, não canta, fulano não prega, e ele está pior do que as pessoas. Né? Quantos deles aí, todo importantão, vão marcar encontro com pessoas nos motéis, vão fazer sujeiras em documentos de contabilidade, documentos de governo, prefeitura, estado, município. Tome vergonha, se converta antes de você disciplinar o irmão, porque ele achou que a saia da irmã não está bonita, ou que o paletó do irmão é colorido. Agora você vai se converter, de deixar de fazer esses crimes fiscais, crimes terríveis, e outros que você faz, adultério e muita coisa. Quantas vezes você trai a sua esposa e não diz para ninguém, fica quietinho, chega na igreja, disciplina irmãos que apenas não veio porque naquele dia não recebeu o salário, aí chegou o dia de dar o dízimo, você fica marcando o irmão no pé. É melhor você ir trabalhar também, pastor. É desse jeito. E aí, esses 8 ais vêm sobre as costas dos fariseus, né? E nós vamos ver aqui que era sim uma obrigação levar os seus dízimos, as suas ofertas, para que houvesse prosperidade. E ainda hoje o dízimo não é salvação. O teu dízimo, ele serve para a tua prosperidade. Por esta causa repreenderei o devorador, né? Se você quer prosperar, planta o teu dízimo no meu ministério, na minha vida, que você vai ver a prosperidade. Jesus Cristo disse que ele vai multiplicar a semente por 100, 60 e 30 por 1. Então, vai sim, está na palavra de Deus. Repreender o devorador e derramar bênçãos, chuvas de bênção do céu. Abrirei as janelas e derramarei bênçãos sem que vos abastenha, né? Com tanta abundância que até os seus tesouros de guardar vão ficar poucos, né? Deus derramou aí a bênção financeira, vai encher o teu armário que sobra, vai encher o guarda-roupa que sobra, vai encher a garagem de carro que sobra, vai ter dinheiro sobrando no banco, porque por causa do seu dízimo e da sua oferta. Mas que isso não te leva à salvação. E nem santifica você. O teu dízimo não te santifica. Então vamos ver aqui na palavra de Deus que
existia aqui uma situação em que Jesus disse que os homens, eles coavam um mosquito e engoliam o camelo, ambos animais imundos. Mas o que é que Jesus estava dizendo? Pecados pequenos vocês estão repreendendo, e pecados gigantes, pecados grandes como um camelo, vocês estão deixando passar. Então, a palavra de Deus vai mostrando aqui que eles de modo nenhum escapariam da condenação eterna, do inferno, né? De modo nenhum. Mateus 23 e 33. Então, o Senhor Jesus, ele mostra os defeitos da hipocrisia dos religiosos, né? E que mataram muitos profetas. Jesus mostrou aqui o caso de um profeta chamado Zacarias, né? Filho de Baraquias, né? A quem matastes entre o santuário e o altar. Então, lá vai agora uma acusação sobre este povo, de que eles, exatamente eles, estavam fazendo algo muito errado, né? Esse Zacarias, filho de Baraquias, é exatamente aquele que escreveu o livro, né? O último livro de profecia do Antigo Testamento. Então, eles tinham culpa de matar muitos profetas enviados. A palavra de Deus mostra que Jerusalém rejeitou Jesus. Ele diz: Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto aos seus pintinhos, debaixo das suas asas, e vós não quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Então Jesus torna a citar aqui, né, no livro dos Salmos, a passagem, Salmo 118, 26. A casa deserta, meu irmão, se refere à destruição do ano 70 depois de Cristo, né, aonde foi destruído o super templo deles. Meu irmão, esse templo era uma coisa linda, mas foi destruído completamente. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre esse templo, né? Foi algo assim arrasador mesmo, quando disseram assim: está tudo bem aqui. Veio ali o general Tito, né, e destruiu, né? Tito Vespasiano depois foi chamado de rei, assumiu algo ainda maior. Então, observamos que Jerusalém rejeitou Jesus, e agora só quando eles disseram bendito o que vem em nome do Senhor. Isso depois do arrebatamento, depois da grande tribulação, e vem o momento em que depois que eles estiverem em aperto, aí eles vão chamar ao Senhor para lhes socorrer, né? No livro de Mateus, agora Mateus 24, o sermão profético, a destruição do templo, né? Nós vamos ver aqui que os discípulos olharam para o templo e disseram: olha só que beleza, Jesus. A grandeza do templo era extraordinária, né? E aqui nós vamos ver a invasão de Jerusalém, o cerco e destruição, os sinais da vinda de Jesus, o dia de densas nuvens e densas trevas, né? Nós vamos ver aqui o dia do Senhor e a perseguição que se fez. Nós vamos ver aqui o princípio das dores, né, que se refere à situação imediata de Jerusalém depois da destruição ali no ano 70. E nós vamos ver algumas ameaças que são feitas nesse capítulo, os versículos que falam da segunda vinda de Jesus. Então, um resumo breve. Agora nós vamos entrar em detalhes sobre este capítulo, que mostra, primeiro, a destruição de Jerusalém, né? Era visitada por muitos povos, Jerusalém, e o templo era o maior orgulho de Jerusalém. Cavou-se ali, no topo da montanha ali, um terreno no Monte Sião, para deixar uma planície de 300 metros quadrados para poder se erguer a naus, né? A chamada e conhecida
o templo mais conhecido do mundo. Era o Templo de Jerusalém, onde construiu-se ali o templo, né? 300 metros foi cavado para ficar plano para poder construir o templo. O templo foi construído em mármore e recoberto com lâminas de ouro. Ele brilhava e refugia ao sol de maneira que era difícil até de contemplar. De longe o sol batia ali no ouro e no mármore, de longe difícil de você avistar, né? Entre a cidade baixa e o monte do templo estava o vale de Tirepion, uma ponte, né, monumental cruzava este vale, né? Haviam ali várias pontes que ligavam, e a principal ponte era a Ponte Sião, né? Separava também o Monte Sião do Monte Moriá, e a adjacência ao Vale do Geena, né, que é o Vale do Imon. Os arcos tinham uma luz de 12 metros. Né? Os blocos de pedra de 7 metros de comprimento e de 15 centímetros de espessura. A área do templo era de grandes portícios, né? O portício de Salomão e o portício real, feito de uma peça única de mármore. As colunas de peça única de mármore sustentavam os pórticos. Né? As colunas tinham 11 metros de altura, e 3 homens de braços abertos que conseguiria segurar, ou seja, abranger uma coluna daquela, né? Para esses 3 homens de braços abertos, para poder dar a dimensão da largura de uma coluna daquelas. O que é um pórtico? Um pórtico é uma cobertura antes da entrada do templo, né? Eram coberturas feitas antes da entrada, né? Ali ainda tinham pedras angulares de 6 a 12 metros de comprimento e pesavam cerca de 100 toneladas, o que é um grande mistério para a engenharia, como se moveu, como se fizeram construções com pedras tão grandes como se fez, se não havia maquinário naquela época, né? Mateus capítulo 24, versículo 15 ao 22, Deus fala aqui da abominação, da desolação. Daniel 11, 31, 12 e 11, né? O grego aqui é Bedelukman, né? Teis eremóseos. Essa palavra aqui, essa expressão grega, é o abominável da desolação. Hebraico é Sikel Shikosomen. Shikosomen. Quer dizer, coisa abominável que causa espanto e horror, né? Isso aqui fala do ano 170 a.C., quando Antíoco Epífane fez um altar a Zeus e no lugar do altar de Jeová. Também no ano 70, os romanos ofereceram sacrifício pagão em Jerusalém, né? Os cristãos se refugiaram em uma cidade chamada Pela, né, na região de Decápolis, né? E aí Joséfo era vivo nessa época, um historiador, e diz que 97 mil pessoas foram capturadas e 1.100.000 foram mortas. 1.100.000 pessoas foram mortas. Então, foi a destruição ali no ano 70, foi gravíssimo o caso, né? Observamos aqui o dia do Senhor, é um sinal nos céus, né? Nos versículos 6, 8 ao 8, 29 ao 31, versículos 9 e 10, fala de perseguição. Isso é importante a gente ler esse capítulo 24, porque ele fala tudo sobre a vinda de Jesus, né? Jesus fala da aparição de falsos líderes, né?
características das tribulações, mortes, ódios, escândalos, traição, falsos profetas, multiplicação da iniquidade, esfriamento do amor. E isso aqui, meu irmão, são características que marcam a vinda de Jesus, antecedem a vinda de Jesus. Veja que não é pouca coisa. Veja que é preciso que dê uma analisada nas coisas que precisam ser. Hoje, nós já estamos vendo isso aqui, ó. Multiplicação da iniquidade, esfriamento do amor, escândalos, ódio, tribulações, mortes. Agora nós vamos ver aqui versículos 3, 14, 27 ao 28, né? A vinda de Cristo, né, é chamada de parousia em grego. Essa parousia fala quando um rei ele vai chegando, ou quando um governador se aproxima. E quando Jesus voltar, vai ser assim, porque ele é agora Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Está escrito no Apocalipse que agora ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E só vai escapar dessa situação aquele que for servo, crente, fiel e perseverar até o fim. Alguém com poder e autoridade, né? Jesus vem aí com poder e autoridade para destruir o inimigo. Primeiro ele vem buscar a igreja, depois ele vem restaurar Israel. Nos versículos 29 e 31, os acontecimentos da vinda de Jesus na natureza e na humanidade, né? 29 ao 31 fala assim: logo em seguida, tribulações daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e muita glória, né? Então enviará os seus anjos com clamor de trombeta, os quais reunirão os escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Então, meu irmão, a grandeza do que vai acontecer na natureza e também nos seres humanos, todos se lamentarão. Um lamento é algo assim desesperador, né? Nós vamos ver aqui que esta hora é a hora da vinda do Filho do Homem. A figueira dava sinais da chegada do verão, né? Veja que Jesus fala aqui sobre a figueira e nós vemos que às vezes a pessoa imagina quais são os sinais. Mas se você ver, aqui mesmo no Brasil, aqui por lado de Santa Catarina, aqui por esse lado, está dando a revolta da natureza e que com tornados, né, uma espécie de furacão aí, destruindo tudo para lá com vento. Aqui mais próximo, aqui Mato Grosso do Sul, o fogo que aparece assim de repente, queimando até a lavoura. Os terremotos, eu soube agora há poucos dias, eu dei uma olhada aí, que lá no interior do Rio Grande do Norte, uma cidade bem pequena, onde eu nasci, lá teve um abalo sísmico, né? Um abalo sísmico. Um terremotozinho de pequena escala, mas teve. Então, eu e você estamos aqui fazendo a obra de Deus. Estejamos atentos à figueira. A figueira são esses sinais, entendeu? Você está aí diante da palavra de Deus. O que está acontecendo? Fome, peste, guerra, tudo isso faz parte dos sinais. É a figueira dando sinais que o verão está chegando, ou seja, a vinda de Jesus está próxima. A segunda vinda de Jesus fala aqui, Mateus 24, versículos 36, 41, fala dos dias de Noé.
Os dias de Noé foram dias terríveis, porque o pecado era tão terrível que chegava nas narinas de Deus como um odor, como uma grande caatinga, era algo fedorento, né? E aí foi enviado aquela pregação por Noé, enquanto ele construía a arca. O povo comia, bebia, casavam-se, davam-se em casamentos, né? E aí veio o dilúvio e eles não percebendo, isso aqui é importante, viu, irmão? Isso aqui é muito importante. Veio o dilúvio e eles não perceberam, né? Salvou-se apenas Noé com a sua família. E aí, eu e você temos que estar atentos, porque a qualquer momento Jesus Cristo vai voltar. E como ele vai voltar, é como um ladrão. Ele não avisa, o ladrão não avisa. Não vai, tal dia eu vou na sua casa roubar você. É como um relâmpago rápido, um abrir e fechar de olhos, rapidão também. São tudo formas de dizer que não dá tempo para nós se preparar na hora do acontecimento da vinda de Jesus. O acontecimento, nós temos que estar preparados agora, né? E nós vemos aqui, versículo 42 a 51, fala do ladrão que não avisa que hora ele vem. Mas Jesus Cristo, ele disse, né, que os sinais são a forma de você ter uma ideia de que ele está próximo, né? Nós vamos ver aqui, Mateus 25 fala das virgens, as virgens prudentes e as virgens loucas, as 10 virgens que levaram a lâmpada, porém houveram algumas que não levaram o óleo, o azeite, que representa o Espírito Santo. Levar a lâmpada é como quem leva a palavra. Você sabe que até os mais miseráveis idólatras, eles carregam a Bíblia, eles pregam a Bíblia. É levar a lâmpada, que a Bíblia diz claramente: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Tudo bem, tem a palavra, porém não tem um Espírito Santo, né? Tem até uma igreja aí que colocou uma luz lá no altar, dizendo que era o Espírito Santo dela, sabe que era luz, mas o Espírito Santo não é aquela luz. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é Espírito literalmente, e foi dado como consolador da igreja, e é ele quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E é ele que, na hora de lutas, de perseguições, que nós precisamos falar, é ele quem nos dá a palavra diante de tantas situações que nós não conseguimos resolver, ou que nós não conseguiríamos resolver sozinhos, né? Então, Jesus mostra que nós temos que ser, assim como as virgens prudentes, temos que levar a lâmpada e temos que levar azeite, né? Nós vemos aqui Mateus 25, 14 ao 30, a palavra dos talentos, né? A parábola que mostra que foram distribuídos talentos. Um talento é um peso, né? Um peso de 30 quilos de pratas, equivalente a 6.000 denários, né? E isso aí representa, assim, valores que Deus coloca na mão de uma pessoa para ele multiplicar. Ele colocou aqui 5 na mão de um, 2 na mão de outro e 1 na mão de outro. Porém, o de 5 ele multiplicou, passou para 10, o de 2 multiplicou, passou para 4, e o de 1 não fez nada, só enterrou, né? Talento aqui, suponhamos que Deus tenha algo para você fazer, suponhamos que Deus te escolheu porque tem uma obra para você fazer. Esses aí são os talentos que Deus colocou nas tuas mãos, e você vai tomar conta de uma igreja, às vezes pequena, mas é uma igreja, e você chega lá, e você ganha mais almas, e daqui a pouco você consegue abrir mais outras igrejas, de tanto ganhar almas, de tanto curar enfermos, expulsar demônio. O Espírito Santo vai com você, Jesus está ali, e aí o que é que acontece? A obra está sendo feita,
e vai crescendo. Então, são os talentos que vão se multiplicando através do teu trabalho, né? Então, tudo que você vai fazendo, Deus vai multiplicando, vai abençoando o trabalho das suas mãos ali na obra. Porém, tem gente que recebe um cargo, uma obrigação, assim, uma coisa na igreja, e ele não faz. Aí o que é que acontece? Alguém vai lá, tira e dá para outro. Tirou porque não é porque você não tem capacidade, você tem capacidade, mas você não quis fazer, né? Porque fala assim, irmão, vou te colocar de porteiro hoje. Aí o irmão fala, não, eu queria ser logo pastor. Aí o irmão não vem para a portaria, vai e coloca outro na portaria. Daqui uns dias aquele ali já vai ser diácono, daqui a pouco presbítero, daqui a pouco pastor. E você que perdeu a oportunidade de ser o presbítero, o porteiro, nunca vai chegar pastor, porque você não passou pelos testes básicos, você não tem experiência, não tem trabalho prestado, não tem capacidade de exercer nada, e aí perde aquilo que foi colocado nas suas mãos, né? Eu passei por todo o processo, membro, cooperador, diácono, hoje sou presbítero, estou aí fazendo a obra de Deus. Nós dependemos de Deus para obedecer essa palavra, anunciar o evangelho a toda criatura, né? Nós vemos aqui que vai chegar o momento do grande julgamento, Mateus 31, 25, 31 ao 46. Capítulo 25, versículos 31 a 46, fala exatamente do momento mais terrível, que será o julgamento, o chamado juízo final, né? O juízo, ele tem algumas partições, são vários tipos de juízo. Por exemplo, vai ser julgado porque Cristo, ele enfrentou alguma coisa que não precisava lá na época que ele esteve em carne. Vai ser julgado, cada um julgará a si mesmo, pois diz também, na própria leitura da ceia, diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vai ser julgado o julgamento dentro da igreja, a separação entre os bons e o mal dentro da igreja, a separação do joio e do trigo. Vai ser o juízo de Israel porque rejeitou a Jesus, o juízo dos anjos rebeldes porque se rebelaram contra Deus lá antes da fundação do mundo. Tem o juízo das obras dos crentes, o juízo dos ímpios, a condenação de Satanás e o juízo de todas as nações, né? O juiz será o Senhor Jesus. Está escrito que ele foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos, né? E os réus serão todos comparecerão diante do tribunal. E aqui tem os itens que serão analisados: a fome, sede, forasteiros, nu, enfermo e preso. Esses são os itens que serão analisados. Vamos ver aqui de forma separada cada item. Fome e sede. Jesus disse que se alguém que teve fome e sede, aí o outro foi, saciou ele e pronto, está salvo. Aí você fala, mas como pode? Um copo de água, um pedaço de pão salva alguém? Uma cesta básica salva alguém? Não, não salva. Ah, pastor, mas Jesus disse que salva. Salva não, nem Jesus disse que salva. Vamos entender. Amós 8:11 fala que Deus iria enviar um tempo em que o homem tem fome e sede, mas não é fome de comida nem de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 6, lá nas bem-aventuranças, tem uns que têm fome e sede de justiça. Então é esse povo que serão salvos, os que levaram a palavra para saciar a fome e a sede da alma. Não está falando de coisas materiais, né? Inclusive, eu tive um debate um dia na cidade chamada Vinhedo, lá em São Paulo, porque um irmão chegou e pregou que não tem problema não, irmão, se nós for salvo agora, tudo bem, se não for depois, aí nós vamos dar um quilo de açúcar e tal, não sei a quem, e pronto, e vamos ser salvos. Não vai não. Não confunda galardão com salvação. A salvação é pelo sangue de Jesus. Agora, esse aqui mostra que foi salvo porque ele pregou a palavra. Ele está levando a palavra.
É como se fosse hoje, nós crentes estamos levando a palavra ao mundo que está com fome e com sede de justiça, né? Justiça é santidade também. Está precisando se santificar através da palavra, nós levamos a palavra. Então aqui está a interpretação deste texto. Então, forasteiros, né? Forasteiros e peregrinos. A pessoa forasteiro, 1 Pedro 2:11, 1 Pedro 1:17, Salmo 19, versículo 54, fala sobre o tempo da nossa peregrinação. Nós estamos, Jesus disse ide por todo mundo, então nós nos tornamos peregrinos, nós nos tornamos forasteiros, levando a mensagem de lugar para lugar. Existem alguns hoje que estão aí nas supermansões, bem sentados, bem acomodados, carrões na garagem, né? Mas o correto não é esse não. É ir por todo mundo pregar o evangelho, porque tem muita gente lá naqueles altarzões com 50 homens sentados, cheios, 10, 15 homens, com super paletós, super carrões, muito dinheiro, poderes, e não faz nada, né? Acomodado dentro de uma casa maravilhosa, com cerca elétrica, com alarme, câmera e tudo, e não ganha uma alma para Jesus. Nunca foi pelo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Tem pastores que nunca ganham uma alma, só é pastor porque houve um apadrinhamento de colegas de dentro do ministério e também pessoas da própria família influenciaram, mas não tem chamado, não foi escolhido. É pastor de Araque, foi inventado pelos outros, não é pastor de verdade. A Bíblia diz que me viste nu e me vestisse, né? Essa nudez aqui, ela pode ser, o contrário aqui de quem tenha condições de vida. A nudez, ela pode ser espiritual ou física. Se ela for espiritual, está lá no Apocalipse, compre vestidos brancos para que vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, né? Mas também pode ser uma nudez física, falta literalmente de roupa, ou pode ser também que quando fala que nós somos forasteiros, quer dizer que nós não temos uma casa, nós não temos aqui morada. Então, quando fala forasteiro, a nudez representa a falta de um calção. O que seria um calção? Toda vez que você vai alugar um imóvel, você precisa pagar um mês adiantado. E quando diz que alguém não tinha um calção, aí chegou outro e pagou, quer dizer que alguém deu para ele uma morada por algum tempo ali. Então, é uma cobertura, é algo que lhe dá proteção por algum momento, a veste lhe cobre, lhe protege por algum tempo, né? Então, isso aqui tem vários sentidos, é lógico. O primeiro, o espiritual. Apocalipse fala, compre vestiduras brancas para que vista e não apareça a vergonha da tua nudez. A segunda interpretação, isso aqui é sugestivo, vestes físicas, materiais, roupa mesmo, literalmente, calça, camisa para homens, blusa, esse vestido para mulheres. E tem essa questão também de não ter um lar, de não ter uma residência e alguém cobrir você, te dar uma residência, até porque na sequência primeiro fala de forasteiro e peregrino, alguém que não tem onde morar, e segue fala de nudez, só que essa nudez é falta de calção, ou seja, não tem dinheiro para alugar um lugar para ficar. Observamos também os enfermos. A enfermidade ela pode ser física ou espiritual. A enfermidade física, aqui nós temos algumas referências, Romanos 8:3, Romanos 14:1, Atos 28:8, falam de situações diferentes, mas que falam de enfermidade. Às vezes a nossa fé está enferma, às vezes o nosso corpo está enfermo. Então a enfermidade, sendo espiritual, como está lá em Isaías, fala do pecado como uma lepra, uma doença do alto da cabeça à planta dos pés. Aí tem o sangue de Jesus para curar, e só através dos pregadores é que essa pessoa vai ficar curada, porque aí tem que ter alguém disposto, né? A quem enviarei, quem há de ir por nós, né? Aí o profeta, depois de purificado, diz, eis-me aqui, envia-me a mim, né? E agora tem a doença, essa doença física, que nós estamos até vivendo um momento de doença física, muitas pessoas por aí, e que precisam de ser visitadas, né?
No caso dessa enfermidade agora que está tendo aí, é impossível, há isolamento. Mas existem doenças que a pessoa está no hospital ou em casa e pode ser visitada e curada, né? Então, Jesus fala de que podemos curar os enfermos. E quem cura os enfermos vai ganhar aqui a salvação, porque você está possuído pelo Espírito Santo, com a autoridade do poder do nome de Jesus Cristo. E aí é resolvida a questão daquela pessoa que está doente, né? Estive preso, né, e foste me ver. Então isso aqui tem a prisão material e tem a prisão espiritual, né? Está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 3, né, que fala sobre a prisão. Quem estava preso, lembrai-vos dos presos como se fosse vós mesmos, né? Em Colossenses capítulo 4, versículo 10, né, fala das prisões de Paulo também no corpo, prisões no corpo, e tem as prisões da alma, onde o homem está preso no pecado, está preso nas drogas, na prostituição, no alcoolismo, na macumba, feitiçaria, está preso numa religião morta, incapaz de lhe dar a liberdade. Mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho, se refere a Jesus, se pois Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, meu irmão, minha irmã, encerramos aqui o capítulo 25 de Mateus, e em breve estaremos com a sequência, capítulo 26. Que Deus te abençoe grande e abundantemente, em nome de Jesus. Continue assistindo os vídeos, vamos orar e vamos nos preparar, porque a vinda de Jesus está próxima. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.